Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, está escrito assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha só, todos nós somos transformados. Todos nós com cara descoberta, refletindo a glória do Senhor. Não se há consenso, sobre o que de fato seja a glória de Deus, porque algo é grande demais, é imensurável. Por mais que se tente definir com palavras, o ápice da beleza, da perfeição, de tudo que Deus é e faz, por mais que se tente descrever com palavras, é imensurável a glória de Deus. E diz a Escritura, os céus manifestam a glória de Deus, Isaías, quando teve uma visão gloriosa, ele ouviu os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. É algo invisível, mas é algo real. Embora não saibamos assim explicar com palavras o que de fato é algo grandioso demais, mas, embora sendo tão maravilhoso, diz aqui a palavra que nós somos transformados de glória em glória, e essa glória o Senhor derrama sobre a nossa vida, e o Senhor nos faz refletir a glória que é dele. E o Senhor quer colocar essa glória na tua vida e derramar sobre você e te fazer resplandecer a glória dele. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê que ele vai falar conosco? Eu vou ler mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você crê que ele vai falar conosco? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. A atuação do Espírito Santo na nossa vida é maravilhosa. Diz a palavra de Deus que outrora nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, decidiu nos agraciar, nos favorecer com graça, com favor imerecido, com salvação. Muito bem, e fomos alcançados. E o Espírito Santo trabalha na nossa vida e trabalha de maneira poderosa. Mesmo sendo o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, Ele vem habitar aqui. E Ele trabalha para que a cada dia nos pareçamos mais com o Senhor Jesus. E Paulo começa esse capítulo 3 falando que nós somos agora do ministério do Espírito, do ministério passado, que foi gravado em tábuas, falando do Antigo Testamento, e agora a palavra está gravada na tábua do nosso coração. Mas aqui ele diz algo interessante no versículo de número 13, leia aí comigo. 2 Coríntios 3,13 diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Me chama a atenção esse versículo, Paulo iniciar: não somos como Moisés. Por que não somos como Moisés?
Moisés, diz a Escritura do Antigo Testamento, ele é o maior de todos os profetas, não é? Do Antigo Testamento, é um grande homem de Deus, teve comunhão com Deus, liderou o povo, um grande profeta. Mas por que ele está falando desse detalhe em específico? Não é? Ele está citando aqui o trecho que está lá em Êxodo 34, anote aí, depois você lê com calma, Êxodo 34, do 29 ao 35. Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e ele, quando descia, na primeira vez, ele não sabia que o seu rosto resplandecia, brilhava, não é? Mas muito bem, aquele resplendor que era da glória de Deus, dali a pouco ia apagando. Quando ele ia à presença de Deus de novo, ele voltava de novo com o rosto brilhante, resplandecente. Só que dali a pouco ele começou a colocar o véu, e vai dizer lá o texto que quando ele ia falar com o povo, ele falava com o véu. E aqui Paulo está falando em que sentido? Ele colocava o véu para as pessoas não verem que a glória ia apagando. Ele tinha o acesso, o privilégio à presença de Deus. Deus não queria que fosse um privilégio de poucos, como era no Antigo Testamento, não é? Profetas, sacerdotes, poucos tinham acesso a essa presença gloriosa, maravilhosa. Mas o Moisés colocava o véu, não é? E as pessoas viam a primeira vez que ele vinha com o rosto brilhando, e dali a pouco ele cobria, e o brilho apagava. E aí Paulo termina dizendo, não é? Para que não olhasse para o fim daquilo que era transitório, temporário, ou seja, aquele resplendor que Moisés tinha ia apagando, até dali a pouco o rosto dele voltar a ser normal. Deus não queria que aquilo fosse transitório, Deus queria que fosse algo constante, e não só na vida de um, de dois, de alguns, de poucos, mas na vida de todo o seu povo. Prova disso é que o próprio Senhor Jesus, né, vai transfigurar-se para os discípulos verem. Vamos ler isso no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Abra aí comigo. Para que todos tivéssemos acesso ao Senhor, né, diz a Escritura aos Hebreus, que através de um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado. Mas aqui em Lucas 9, abra comigo, versículos 28 e 29. Lucas 9, versículo 28 e 29 diz assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, declare comigo, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Aqui Lucas diz que ele estava orando. Houve essa transfiguração. O Mateus faz uma comparação com o que parecia o rosto do Senhor. Mateus 17, vá comigo no versículo 2, ele faz aqui uma comparação, não é? Eles estão no monte, ele estava orando, seu rosto transfigurou, mas com o que parecia? Leia comigo, Mateus 17, versículo 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Imagine essa cena, o Pedro, Tiago e o João contemplando o rosto de Jesus brilhando como o sol. Já aconteceu com você certamente alguma vez? Você está andando pela rua ou passando em algum lugar e vira aquele reflexo do sol no para-brisa de um carro, em algum lugar, e veio bem no seu rosto. Já aconteceu isso? De maneira que você deu aquela fechada de olho porque resplandeceu, bateu muito forte. Já aconteceu isso? Não é? Imagine você estar ao lado de Jesus e o rosto dele brilhar tanto e tão intensamente como o sol. Que coisa gloriosa, não? Que coisa maravilhosa. Imagine o Pedro, o Tiago e o João testemunhando isso, não é? E além do mais, eles estavam juntos. Mas esse resplendor, esse brilho que o Senhor tem, Ele quer que eu e você também tenhamos, não é? E como é que nós vamos ter esse brilho? Primeiro que nós não temos de nós mesmos, é o Espírito Santo em nós. Por isso que Paulo vai dizer que brilhando como um espelho. Volte lá comigo, 2 Coríntios 3, no versículo 18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 18 diz: mas todos nós com cara descoberta, não é? Por que cara descoberta? Porque Moisés cobriu o rosto, não é? A glória acabava.
Muito bem. Continuando o texto. Refletindo como um espelho. Qual é a função do espelho, minha gente? É refletir, não é? Não tem outra finalidade um espelho. Você sabe que tem alguns objetos que dá para utilizar de diversas maneiras. O espelho não é um desses. O espelho, a única finalidade dele é refletir. Por que que a palavra traz essa analogia? Porque nós não temos glória própria, a glória é do Senhor. Mas Ele compartilha conosco para nós também refletirmos. E como isso é feito na prática? Jesus disse, Mateus capítulo 5. Vamos ler aqui, abra aí comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. O Senhor espera que cada um de nós reflita a glória dele, seja assim como ele. Abra comigo Mateus capítulo 5, vou ler a partir do versículo 14, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não é? No lugar alto, todo mundo estiver embaixo, a volta vai ver. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, no lugar baixo, mas no velador, no lugar alto, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Agora grife aí, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha só. O próprio Senhor Jesus é a personificação da glória de Deus. A Escritura diz em diversos momentos que o Senhor Jesus é o Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória, em diversos momentos. E Ele manifestava a glória de Deus através das ações, através das atitudes, através das palavras. E assim Ele espera que nós também façamos, não é? Já aconteceu com você de alguém olhar para você e dizer assim, você está com um brilho diferente, não é? A pessoa olha, o que é isso? É a glória de Deus na sua vida, é a presença do Espírito Santo. E tem gente aí fora que às vezes olha, né, para nós assim, você é crente, você é evangélico, você é da igreja, porque vê a diferença, você não precisa abrir a boca, você não precisa falar, mas é o próprio Deus que mostra, é o próprio Deus que testifica. E quando você está ao lado de alguém, né, que é cheio da glória de Deus, da presença de Deus, essa presença lhe traz paz, não é verdade? Quando você conversa com alguém cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, é diferente de você conversar com uma pessoa que o negócio ali, a pessoa parece que é pesada, carregada. Você já conversou com alguém assim? Você conversa com essa pessoa, terminando, parece que você está com uma tonelada assim nas costas, ó, pesado, parece que ela descarregou um caminhão sobre as suas costas, não é? Tem gente que infelizmente não tem luz, não tem glória, tem trevas, tem peso, não é? Você fica perto, já sente aquele peso. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem glória para nós. Deus quer que você seja aquele que faz bem, que os outros tenham o prazer de estar ao teu lado, de ouvir aquilo que você fala, de conversar com você. Deus quer, não é, que através da sua vida outras vidas sejam edificadas. E é por isso que é necessário compreender, não é? Há uma parte que é do Espírito Santo, mas também a parte que é nossa. A nossa vida com Deus. Lembre que Moisés refletia quando ia na presença de Deus. Jesus, quando transfigurou-se, mesmo sem precisar, mas a Escritura não tira esses detalhes. O que é que Jesus estava fazendo na hora que transfigurou, minha gente? Estava fazendo o quê? Orando. Não precisava. Mas por que tudo isso está registrado? Para nos ensinar, para nos instruir. Nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos de vida de oração, e à medida que nós vamos orando e buscando, a glória dele vai sendo derramada, e vai nos enchendo, e vai nos contagiando, e nós vamos contagiando quem está à nossa volta. Aí o marido olha e diz, essa é a mulher de Deus, a mulher olha e diz, não, este homem é de Deus, e assim vai, e vamos influenciando quem está à nossa volta. Mas para isso, nós temos que ter discernimento, entendimento e saber que o diabo trabalha para apagar e acabar com a glória de Deus na nossa vida. Você já viu aquela ilustração do pastor João Ribe da cobra e do vagalume? Você já viu? Não é? Vou lhe contar resumidamente, rapidamente. Depois você entra lá no site da Paz e Vida e vê. Ele conta a ilustração dizendo que tinha um vagalume. Você sabe que o vagalume brilha. E aí a cobra se preparou, viu o vagalume, ficou olhando na espreita e se preparou para dar o bote. E antes de dar o bote, o vagalume disse, ô dona cobra, eu não faço parte da sua cadeia alimentar, por que você quer me devorar?
E a cobra disse: eu sei que você não faz parte da minha cadeia alimentar, mas eu não suporto esse brilho, eu tenho que acabar com ele. O vagalume, não é? Representa cada um de nós, a presença do Espírito Santo em nós, e a cobra representa o diabo. É por isso que Jesus vai dizer, abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo 16, abra aí comigo. Mateus 10, quem está vivo, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Aleluia. Mateus 10, 16, o Senhor disse assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então é necessário compreender, o lobo aqui representa quem? O diabo, não é? O lobo devora, o lobo destroça a ovelha, o lobo, não é, se alimenta de ovelha. E Jesus deixa claro: envio como ovelhas ao meio de lobo. Mas você sabe que a ovelha é um animal que é inocente, indefeso, verdade ou não é? A ovelha é bicho, a ovelha é animal, não é? Ela não tem muita prudência, ela não tem senso de perigo. A ovelha é uma presa fácil. Se não tiver quem cuide, não é? Ela é uma presa fácil. Mas Jesus diz de maneira clara: seja prudente como a serpente. Ser prudente. A palavra diz ainda: seja simples como a pomba. Não perca a prudência, não perca a simplicidade. E nessa prudência envolve a nossa vigilância, a nossa vida de oração. Jesus disse também, abra comigo Mateus 26, 41, ele alertou dizendo o seguinte, vamos ler aqui, Mateus 26, versículo 41. Vigiai, abra aí comigo, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O diabo, que é o lobo lá do versículo anterior, ele prepara a cilada. Se a ovelha não estiver atenta, ela vai cair. Não é o que Paulo diz lá aos Efésios capítulo 6, para a gente estar alerta às astutas ciladas do diabo? Como é que eu me mantenho alerta? Vigiando, orando. O que é vigilância? É estar alerta. Eu não sei se alguém aqui trabalha de vigilante, de segurança, alguma coisa do tipo, mas não sei se você sabe, se o vigilante for pego dormindo em serviço, é justa causa. Porque o trabalho dele é não dormir, o trabalho dele é estar alerta. Ele é pago para isso, para estar ali, ó, prestando atenção em tudo, o tempo todo. Se ele for pego dormindo, ele pode ser mandado embora por justa causa. Aqui Jesus está falando na vigilância no sentido espiritual. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, os lobos aí que é Satanás, os demônios estão à volta, os problemas, as lutas, as dificuldades, mas nós temos que estar alerta o tempo todo. Nós temos que ter prudência, e para estar alerta, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu preciso da glória de Deus, eu preciso da presença dEle, porque senão vacila. Oh, amados, nós vivemos em um tempo em que tantas coisas querem nos seduzir e nos roubar da presença de Deus. Você já reparou isso? Você já reparou quanto levante para você não orar? Quanto levante para você não vir no culto? Quanto levante para você viver a palavra? Isso acontece com alguém ou só comigo? É levante de todo lado, não é? É levante de todo lado. É levante de tudo que é lado para impedir a nossa vida com Deus, para não ter tempo para orar, ou quando for orar ter quem atrapalhe, de tudo que é jeito. Mas diga para a pessoa que está atrás, você tem que ser determinado, porque o Senhor tem glória para você, o Senhor quer te encher com a glória dEle. Você não pode, tem que ser prudente, amado, tem que perceber as coisas, não é? O Espírito Santo nos dá discernimento, e se você não tem, Ele vai te dar hoje. Se você pedir, Ele vai te dar, para você discernir. Discernir o quê, pastor? As situações do dia a dia. Você já reparou que o telefone toca na hora que você vai orar? Você já reparou que a visita chega na hora que você vai sair para a igreja? Você já reparou que o impedimento é sempre quando é algo espiritual do teu relacionamento com Deus? Não tem impedimento. Se você disser, eu vou no cinema, você vai, sem impedimento nenhum. Se você disser, eu vou passear, não sei o quê, não tem tanto impedimento, mas para as coisas espirituais tem. Então vigie, então ore, então seja prudente, não é? Para não cair nas tentações. Querido, querida, se nós não buscarmos a Deus e não nos enchermos da glória de Deus, não é? A glória vai se esvaindo e aos poucos a carne vai aflorando.
Porque a carne de todos nós está aí dentro. O velho homem, a velha mulher está aí dentro. Não morreu, não. A gente vai matando todo dia. E como é que vamos matando aos poucos? Quando alimentamos o Espírito. E para alimentar o Espírito tem que meditar na palavra. Para alimentar o Espírito tem que orar, tem que buscar Deus, tem que se encher da glória de Deus. Querido, quando você entra na presença do Todo-Poderoso e contempla a glória dele, o pecado não tem mais sabor. Aquilo que antes seduzia já não seduz mais. Aquilo que antes roubava já não roubava mais. Aí você vai querendo mais da glória, mais da presença, e vai buscando, e a palavra vai ardendo no coração, e o Espírito Santo vai testificando, e ele vai envolvendo, e ele vai abraçando, e você vai buscando mais e mais a glória dele. Volto lá comigo em 2 Coríntios 3. O texto diz, 2 Coríntios 3:18, então nós temos que vigiar e orar. E nós vivemos em dias que o diabo tem agido, e agido muito, e está aí, e age de tudo que é jeito, de tudo que é jeito. Mas o texto diz, continuando, 2 Coríntios 3:18, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho. O espelho coberto adianta alguma coisa? Imagine lá um espelho, você colocou um pano. Para que serve o espelho? Isso é um pano? Não, tem que estar descoberto. Além de descoberto, o espelho tem que estar limpo. Um exemplo simples. Acredito que a maioria tem um espelho no banheiro. Num dia de frio, a gente toma banho quente. E é óbvio que quando termina de tomar banho quente, como é que está o espelho? Embaçado. Dá para se ver no espelho embaçado? Não é? Um espelho sujo, imagina lá, está cheio de pó, de poeira, todo sujo, dá para se ver? Não dá para se ver, não é? Essa sujeira aqui, a analogia é, nós somos o espelho, mas o espelho tem que estar limpo. O espelho não pode estar embaçado, embaraçado. E o que é que faz o espelho, que aqui na palavra somos nós, sujar ou embaçar? O pecado. Deixa aqui marcadinho que já voltamos. Hebreus 12, versículo de número 1. Olha o que diz aqui. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, grife agora, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta. O pecado nos rodeia e rodeia de perto, amados, porque o pecado impede o manifestar da glória de Deus. O pecado traz separação de Deus, como diz lá Isaías 59, versículo 2, os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor, para não vermos a face dele. O nosso pecado nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Quando nós pecamos, é nós que nos afastamos dele. Imagina que Deus está aqui nesse lugar, não é? Se eu ando em santidade, eu vou me aproximando. Mas à medida que eu peco, eu mesmo. Não é Deus que se move, Deus está aqui. Mas à medida que eu peco, eu vou me afastando. Mas à medida que eu vou me santificando, eu vou me aproximando. Aí eu vou me aproximando e a glória vai descendo. E a glória vai fluindo. E a glória vai fluindo. Então eu tenho que vigiar para não pecar. Perfeito é só Jesus Cristo. Mas nós temos que compreender, sem santificação ninguém verá a Deus. E para se encher da glória tem que ter santidade. Para se encher da glória tem que se santificar. Volte comigo lá, segundo aos Hebreus, segundo aos Coríntios 3:18. Aí o texto diz mais ainda: refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Por que de glória em glória? É um processo. Teologicamente, são 3 etapas do processo. A primeira delas é a justificação. O que é a justificação? Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Diz Romanos 3:3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o texto continua dizendo, sendo justificados gratuitamente pela fé, pelo sangue do Cordeiro. Então o sangue de Jesus nos justifica. Nós temos que crer nele, entregar a vida para ele, confirmar essa decisão de fé, não é, através do batismo nas águas. Se você não batizou ainda, dia 11 de dezembro agora vai ter o batismo nas águas. Você vai descer nas águas, vai mortificar o corpo do pecado e ressuscitar o filho e a filha de Deus, lavada e remida no sangue do Cordeiro, que é isso que representa o batismo. Mas a primeira etapa do processo é a justificação. Aí começa a segunda etapa, que é a santificação. Todos nós estamos nesse processo, que é o do meio, santificação.
Estamos todos nesse processo. E se eu e você perseverarmos até o fim, de fé em fé, de glória em glória, nos enchendo a cada dia, nos enchendo e nos revestindo, se assim fizermos a nossa parte, chegaremos à terceira e última etapa do processo, que é a glorificação. O que é essa glorificação? É todos nós sermos transformados com o corpo glorificado, não é? Para habitarmos para todos sempre com o Senhor. Carne e sangue não vai herdar o reino de Deus, e seremos transformados em corpos celestiais, e estaremos com Ele, e habitaremos com Ele para todos sempre. Só que para chegar lá, tem que passar por essa etapa aqui, por isso que é um processo. E diz o texto, não é? De glória em glória, na mesma imagem. De que imagem é essa aqui? De Jesus. Paulo diz em várias cartas: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo, como eu sou de Cristo. A imagem é de Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, ele fala nesse sentido, dizendo o seguinte: 1 Coríntios 15, volte aí uma página, 2. 1 Coríntios 15, vou ler do 45 ao 49. Abra aí comigo. Assim está também escrito, 1 Coríntios 15, 45, do 45 ao 49. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante, que dá vida. Anote aí do ladinho, João 6,63, o Senhor Jesus disse assim: a carne para pouco aproveita, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. O espírito e a palavra agindo junto. Versículo 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos. E qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do... Imagine, vou lhe dar um exemplo. Imagine uma folha em branco. Quando você tira uma xerox de uma folha em branco, como é que sai a cópia, a xerox? Em branco, não é? Agora imagine uma folha riscada, manchada. Tira uma xerox dela, como é que vai sair? Riscada e manchada. O branco, compreenda, imagina a glória de Deus. Assim estava o Adão e a Eva lá no paraíso. Branco, coberto com a glória de Deus, sem pecado. E a ordem de Deus era: multiplique, reproduza, para sair todo mundo assim, branco, com a glória, coberto da presença. Mas, você conhece a história, veio o pecado. Aí aquilo que é branco foi manchado. E foi manchado antes de reproduzir, antes das cópias serem feitas. Por isso, como foi manchado com o pecado, todas as cópias reproduzidas saíram todas manchadas. Por isso diz a Escritura, Romanos 5,12, que o pecado entrou no mundo e através do pecado a morte. Por isso que todos pecaram, por isso que todos morrem. O ser humano não está preparado para morrer, amados. Não está. Porque nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver. O Senhor projetou lá desde o início a árvore da vida, para ter vida. Jesus diz que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E o Senhor tem vida para você, o Senhor tem alegria para você, o Senhor tem paz para você, o Senhor tem vida de verdade. Vida de verdade. Mas diz o texto, como trouxemos a imagem do terreno, que imagem é essa? O pecado, a desobediência, a rebeldia, a teimosia, não é? Ouvir a sugestão do diabo. Por isso está dizendo a imagem do terreno, pecador, afastado de Deus, longe de Deus. Mas, não é? Essa é a imagem do terreno. Mas o texto continua dizendo, agora nós vamos trazer a imagem do celestial. Foi lavado, foi remido, foi purificado, foi santificado, foi cheio da glória. E é isso que o Senhor tem para mim e para você. O sangue do Cordeiro nos lava, nos limpa, nos purifica. E o Espírito Santo está aqui para nos encher e nos revestir, porque o Senhor nos escolheu e nós somos filhos amados dele. Ele nos escolheu para manifestar a sua glória na nossa vida. E Ele vai te encher, e Ele vai te revestir. E o Espírito Santo vai operar essa obra gloriosa na tua vida para você resplandecer a glória dele. Nós temos que fazer a nossa parte, meu irmão. No que depender de Deus, já está pronto. Isso não é só para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, para o missionário, para o obreiro, para o evangelista, é para todos. Volte lá comigo, 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, não é um nem dois, não é só o líder, é para todos os que querem, para todos os que buscam, nós somos transformados. É um processo. Eu acredito que todo mundo aqui sabe
o processo da borboleta, né? Você sabe que antes é uma lagarta. Eu nunca vi ninguém dizendo assim, que lagarta bonita. Você já viu alguém? Que lagarta bonitinha, que lindo, que fofa. Vou fazer uma selfie. Não. Que coisa nojenta, né? Não é assim? Coisa feia. Aí a lagarta entra no casulo. E aí fica lá. O processo tem que acontecer. Depois sai uma borboleta linda voando. Aí eu já vi muita gente dizer que borboleta linda, olha que cores lindas. Oh, querido, querida, o Senhor quer ver você brilhando a glória dEle. Ele quer derramar a glória dEle sobre a tua vida. E Ele quer te encher, porque Ele não tem só aqui, Ele tem uma eternidade inteira para você desfrutar na presença dEle. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora a gente tem que se encher. Se coloque de pé, por gentileza. Temos que nos encher da glória dele. Isso depende de nós, não é? Ele não faz acepção, mas tem uns que se enchem mais do que outros, porque buscam mais. Hoje o Espírito Santo quer derramar a glória dele sobre a tua vida. Agora é necessário querer, não é? Jesus falando, ele disse assim: qual de vós, se um filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Se pedir um peixe, dará uma serpente. E ele continua: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Senhor, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Como é que está a sua vida? Você tem se enchido da glória? Você tem refletido a glória? Ou o espelho está meio embaçado? Ou o espelho está meio sujo? A única coisa que limpa esse espelho, que somos eu e você, é o sangue do Cordeiro. É Ele que limpa, é Ele que desembaça, é Ele que purifica. E depois de limpar, o sangue do Cordeiro nos limpar, o Espírito Santo vem e nos enche com a glória dEle. Ah, querido, querido, você precisa entrar nesse ambiente de glória. Nesse ambiente, não é só um ambiente aqui físico do templo, não. Nesse ambiente de glória, na presença do Todo-Poderoso. Quando você entra nessa presença, querido, você se sente desse tamaninho, ó, diante de uma imensidão de glória, mesmo sendo tão pequeno e pecador, você sente o amor do Todo-Poderoso e a glória dele te enchendo e te envolvendo. É algo sobrenatural, você precisa experimentar, e o Senhor tem mais e mais para derramar sobre a sua vida. Ele quer nos encher com a glória dele.